Olá pessoal, eu sou a Carol Caires, sou arquiteta e hoje vim falar para você sobre quarto compartilhado. Um quarto compartilhado entre pais e filho pequeno ou um quarto compartilhado entre irmãos. Então, se você tomou uma decisão entre compartilhar quarto, vamos seguir algumas dicas importantes, como também dicas técnicas ou decorativas. O primeiro item a ser avaliado é o layout de quarto. O que é um layout? É a maneira que a gente distribui os móveis dentro desse ambiente. Para um quarto compartilhado, o primeiro item a ser distribuído é o guarda-roupa, porque o guarda-roupa vai abrigar itens de duas pessoas. Então, esse guarda-roupa não pode ser um guarda-roupa tão pequeno. Então, vamos avaliar onde ficaria a melhor posição desse guarda-roupa. Se você avaliar que o guarda-roupa tem que ter um acesso de 60 centímetros no mínimo à frente dele, você vai começar a pensar nas camas. Onde que ficaria essas camas com o melhor espaço de circulação? Lembrando que no quarto compartilhado é muito usado bicamas, beliches e camas auxiliar também. Depende muito do espaço que você tem disponível. Então essa primeira dica é super importante. Decidir pelo layout, avaliar onde fica melhor o guarda-roupa para depois avaliar as camas. Se nesse espaço couber um local para estudos, também vai ser avaliado nesse layout. Então, o layout é sempre importante avaliar primeiro, para depois desencadear pontos elétricos, pontos de iluminação e pontos de detalhes de efeito nessa iluminação. E o tema do quarto compartilhado? Como é que fica isso? Se você tem dois irmãos, um menino e uma menina, um exemplo, né? Você vai compartilhar esse quarto com um casal de irmãos. Como fica esse tema decorativo? Né? Como vai ficar esses detalhes decorativos do quarto sendo um menino e uma menina? Eu indico fazer uma parede única para esse detalhe, porém fazer um tema lúdico que abranja a necessidade de temas femininos e masculinos, como um jardim, como uma selva. Então, assim, dessa forma você consegue atingir os objetivos de menino e menina sem ser específico para cada um. Isso no caso menino e menina. E no caso de casal e filho pequeno, como vou decorar esse quarto, esse tema, essas paredes? Eu indico procurar um local para os pais, colocando detalhe nessa parede, mais harmônico, mais charmoso para um casal. E uma outra parede do quarto você colocar um ambiente infantil para a criança, tendo detalhes feminino ou masculino ou unissex também. Então é bom você distinguir primeiro quem vai compartilhar esse quarto, pois o compartilhamento significa coletivismo. Então, colocar os filhos para analisar e pensar que vocês vão dividir o espaço. Então, sentar com eles, decidir qual o tema, colocar eles para poder já imaginar juntos esse tema, criar pinturas nesse tema, são aspectos importantes para criar uma união para com esse quarto. O item bancada de estudo, eu prefiro decidir quando o layout do quarto já tiver com a formação decidida. Um bom conforto para dormir, um bom conforto para usar aquele guarda-roupa que tem, né, itens de duas pessoas. A iluminação desse quarto já ficou decidida, já ficou funcional. Aí sim, sobrou um espaço, vamos fazer uma bancada de estudo. A bancada de estudo, ela pode ser uma bancada que acople duas cadeiras, né, dois assentos. Pode também ser uma bancada pequena que os filhos, as crianças possam revezar o horário de estudo. Ou então, se for um ambiente pequeno que a bancada de estudo vai trazer desconforto, abra mão dela. Não coloque ali uma bancada de estudo. Às vezes, você colocar muitos itens nesse quarto compartilhado, você vai deixar ele desconfortável e as crianças não vão gostar de estar nesse ambiente. Então, o quarto compartilhado ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ter funcionalidade, tomadas no local certo,
iluminação correta para estudo, iluminação correta para que quando um for levantar, acenda uma iluminação de efeito e não acorde quem está dormindo. Muito importante também é a questão de cortinas e ventilação para esse quarto. Ele vai iluminar e vai ventilar um ambiente para 2 pessoas. Então, colocar a janela no local correto, que vai ter uma circulação de ar para essas camas, é super importante também. É muitos detalhes que você precisa para fazer um quarto compartilhado. Não abra mão de um bom projeto. Tire as dúvidas com seu arquiteto ou arquiteta e que vocês juntos possam atingir o objetivo de fazer um quarto compartilhado lindo e funcional. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um quarto compartilhado de pais com filho pequeno, com filho bebê. A primeira coisa que a gente avalia, que a gente analisa, é a questão do layout, como eu já havia dito. Então, esse quarto, nós temos a entrada do quarto aqui, né? O acesso do quarto aqui, a janela onde está essa cortina. O item que foi decidido primeiro nesse layout foi o guarda-roupa. Eu precisava de um guarda-roupa grande para poder abrigar as roupas, os itens de 2 pessoas do casal e também do bebê. Então, eu decidi de colocar esse guarda-roupa nessa parede completa. Coloquei espelhos na porta desse guarda-roupa para poder ampliar mais essa imagem aqui. Então, nesse cantinho aqui, que ficou o cantinho do bebê, eu optei em deixar só uma mesinha de auxiliar. Não coloquei cômoda, porque achei que ia deixar o quarto muito cheio. Então, ficou uma mesinha auxiliar, com abajur aqui. Aqui ficou o tema do quarto, né? Do quarto é o menino. Então, esse ficou o canto, o tema da criança. Nesse outro lado, ficou o espaço dos pais. Vamos ver as fotos aqui para ver o que vocês acham. Esse aqui ficou o espaço da criança. Então, esse aqui ficou o estilo do quarto, ficou um estilo mais clássico, né? Então, coloquei o tapete para auxiliar aí, a janela tá desse lado, a entrada do quarto ficou uma entrada bonita, né? Que você já passa, você já chega na porta e já vê esse ambiente infantil. Do outro lado, nós temos aqui, o que está refletindo aqui é esse guarda-roupa espelhado. Nós temos aqui o lado do ambiente do tema dos pais. Ficou um ambiente bem clean, bem clássico também, mas ficou o espaço dos pais. Então, dessa forma, nós temos aqui um espaço, né, de 70 centímetros para passagem aqui das pessoas. Então, ficou um quarto que eu pude atender, um quarto pequeno, não é um quarto, né, grande. Eu tenho a necessidade de atender esse quarto compartilhado para pais e filho pequeno. Então, dentre esse layout aqui, foi o melhor layout para definir um quarto compartilhado para pais e filho. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um projeto com 2 layouts. É um projeto de 2 adolescentes, né, num quarto. Eu vou mostrar 2 posições de layout para vocês avaliarem. Se fosse para vocês, qual que vocês optariam? Esse aqui é um layout, a entrada desse quarto, o acesso desse quarto está aqui. A janela desse quarto aqui. Então, a gente dispõe desse formato de quarto. Nessa opção aqui, nós fizemos uma cabeceira de cama, né, em L, fazendo essa volta aqui. Temos 2 camas de solteiro, lado a lado, e uma mesinha lateral. O guarda-roupa, para poder ficar com espaço melhor, nós fizemos um guarda-roupa em L também. E aqui, onde que vai ficar a parte da escrivaninha, né? Nós optamos em fazer uma só mesa, porque eles revezam o horário de estudo. Então, esse aqui é o primeiro layout que ficou decidido. Ficou um espaço bom para troca de roupa, ficou um espaço de circulação também super confortável, um espaço de estudo também. Então, vamos olhar essa vista principal aqui desse quarto. Esta é a vista principal. Nós temos a cabeceira, como eu tinha dito, as 2 camas de solteira, a mesinha aqui auxiliar
E esse guarda-roupa em L que dispõe de um nicho aberto que também serve como um criado também. Agora vamos para o layout 2. Esse é o layout 2, é o mesmo quarto. A entrada do quarto também é aqui, a janela aqui, né? O guarda-roupa permanece, a melhor posição para o guarda-roupa desse quarto é em L, então esse aqui permanece. O que que diferenciou aqui? Diferenciou a posição das camas, porque a gente pode pegar as mesmas camas na mesma medida e conectar elas em L, para colocar aqui um criado mudo que faz essa separação e que serve também como item auxiliar. A parte de estudo, ela ficou um pouco maior para abrigar uma estante maior também para guardar livros. E também é só um assento só também para estudo, porque eles revezam o horário de estudo. A diferença desse layout para o outro é que esse quarto, dessa forma, ficou com muito mais espaço de circulação para o quarto. Então, o cliente que vai decidir, né? Vamos olhar essa vista principal aqui? Como ficaria? Olha, a cama, tá vendo? Separada, porém em L. Aqui é um criado mudo, que tem gavetas também, né? Para itens de cada um. A cabeceira também permanece em L. E agora essa lateral do guarda-roupa mudou. Esse aqui eu já optei em fazer um guarda-roupa com as portas todas espelhadas, porque eu não achei necessário ter aquele nicho de criado. Então, assim, essa é uma situação que nós temos 2 layouts para um quarto só compartilhado para vocês decidirem. É disso que faz a diferença de um projeto. Você consegue visualizar antes de decidir para não decidir errado. Então, aqui ficou o espaço do guarda-roupa. O espaço permanece da mesma forma, tanto para um layout quanto para o outro. Então, pessoal, abordei aqui com vocês 2 projetos, né? Que já foram executados aqui pelo escritório. E tendo ele 2 necessidades diferentes, né? O primeiro foi aí um quarto de pais com um filho pequeno. E depois o outro foi um quarto de irmãos jovens, né? Que eu quis mostrar 2 tipos de layout e que isso é decidido com o cliente, tá? O cliente, eu coloco a situação, né, dos 2 layouts, a gente conversa, vê as necessidades deles e aí eles decidem qual o layout que eles vão preferir. É muito importante você saber que independente do projeto que seja, para quem que seja, tem itens nesse quarto compartilhado que é essencial. Então, assim, eles vão se repetir sim. Um bom projeto de interior também consegue resolver bem essa situação, com outros itens que não seja só uma cama normal, uma cama box, como eu já disse aqui, bicamas, beliche, camas auxiliares, se resolve super bem também. Então, cada projeto é único. Cada um que vai usar esse quarto também é único, com necessidades também diferentes. Você tem que saber para com seu cliente se esse cliente tem o uso de ler, né, nesse quarto, se ele gosta de TV, se no quarto quem for usar for uma criança, vai precisar de brinquedos, né? Fácil acesso. Então, assim, cada projeto tem a sua necessidade, as suas especialidades. O mais importante é que você consiga atender a necessidade do cliente com a realidade financeira dele, né? A beleza acoplada dentro da realidade financeira do cliente. Então, quis mostrar para vocês um pouquinho do quarto compartilhado. Espero ter sanado algumas dúvidas e foi muito bom fazer esse vídeo para vocês. Aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau!